A democracia corintiana foi um movimento político ocorrido no início da década de 80, no Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do estado e do país. Encabeçado por grandes craques e líderes dentro e fora das quatro linhas, como Sócrates, Casagrande e Vladimir, tinha como objetivo reestabelecer a democracia que, desde a década de 60, havia sido interrompida com a instalação do regime autoritário e ditatorial. Apesar disso, e apesar da crença comum de que futebol e política não se misturam, a democracia corintiana foi um sucesso e mostrou o quão importante é se posicionar em contextos de exceção e repressão. Mas como surgiu a democracia corintiana? Bom, em 1982, o mandato de Vicente Mateus como presidente corintiano se encerrou. Com isso, Valdemar Pires assumiu o posto e encarregou Adilson Monteiro Alves para ser diretor de futebol. Ele foi descrito como um jovem sociólogo com ideias revolucionárias para a administração esportiva, por Gilvan Santos no livro Casagrande e seus Demônios. Mais tarde, preocupado com o baixo desempenho do Timão nas quatro linhas e pela consequente dificuldade de impulsionar a marca Corinthians, Adilson recorreu ao publicitário Washington Oliveto para reestruturar o clube internamente e alavancar seu marketing. Entre outras medidas, os atletas conseguiram a flexibilização de normas rígidas de disciplina e hierarquia e liberaram os casados da concentração. Os atletas só não escolhiam a escalação para os jogos, tarefa ainda do cargo do técnico. Todo o resto, inclusive contratações e horário de treinos, era escolhido por voto. O bicho, a premiação em dinheiro para jogadores conforme o rendimento em campo, passou a ser calculado conforme o público que o time conseguia trazer ao estádio. Quanto mais espectadores, mais cada jogador ganhava. Para discutir o movimento interno corintiano, foi promovido o debate no Tuca com Adilson, Sócrates e Washington, sob mediação do jornalista Juca Kfouri. Ao encerrar o evento, Juca disse: "Estamos tendo o privilégio de ver nascer a democracia corintiana." Washington anotou o termo no papel e o guardou consigo, e mais tarde, este seria o nome escolhido para o movimento. Bem, o movimento ganhou o corpo das mãos e mentes de Oliveto e nascia, portanto, a democracia corintiana, enquanto marca, enquanto movimento estabelecido. Foi criado um logo com uma tipologia bem semelhante da Coca-Cola, com a palavra democracia em letras maiúsculas e pretas e a palavra corintiana em vermelho, com pingos vermelhos que sobrepõem as letras negras da palavra democracia. Mas o que era para ser uma forma de gestão revolucionária no futebol extrapolou as quatro linhas, quando, em meio ao contexto ditatorial do Brasil, cresceu um clamor quase que generalizado pela volta da democracia, da usurpada e adormecida democracia. E isso aconteceu pois, em 1982, após quase 20 anos, seriam realizadas eleições para governador. E onde passa um boi, passa a boiada. O aperitivo da democracia instigou a fome por uma liberdade reprimida, insaciável e intransigente. A democracia haveria de voltar. Os integrantes da democracia corintiana participaram do movimento das diretas já e lutaram pela aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira. Diante disso, antes do início de várias partidas, os jogadores entravam em campo com faixas que exigiam direta já e que tinham como palavra de ordem "queremos votar para presidente." Com o tempo, cada vez mais as torcidas corintianas iam assumindo o ethos democrático como algo essencial, tornando-o vivo e pulsante em seus cantos e gritos. Dentro do campo, no primeiro ano da autogestão da democracia corintiana, o Timão conseguiu recuperar os bons resultados. Depois de uma campanha ruim do decepcionante ano de 81, o professor Mário Travaglini viu seus jogadores darem a volta por cima, chegando na semifinal do Campeonato Brasileiro e faturando o famoso Campeonato Paulista. O Corinthians ainda conquistaria o estadual no ano seguinte. A emenda Dante de Oliveira propunha que as eleições em novembro de 84 fossem realizadas por voto direto dos cidadãos. Um episódio interessante foi que Sócrates, em um de seus famosos discursos, declarou que ficaria no timão caso a emenda fosse aprovada. Contudo, a barganha de Sócrates não rendeu muitos frutos e acabou resultando na saída do ídolo corintiano, após o plano ser frustrado, para a Fiorentina, clube que joga na elite do futebol italiano. E esse foi o início do fim da democracia corintiana. Com a saída de Sócrates, um dos líderes dos grupos, junto a Vladimir, o movimento foi se enfraquecendo.
Aliado a isso, a criação do Clube dos 13, união dos clubes em prol da negociação e viabilização de seus direitos de transmissão, comerciais e econômicos, exigia que o clube possuísse de fato um presidente. Para jogar a pá de cal, os resultados dentro de campo não eram bons. Diante disso, após apenas 2 anos, a democracia corintiana acabaria. Embora breve, seus efeitos e feitos ecoam pela eternidade e são parte fundamental da construção da jovem e frágil democracia brasileira. Sim, a democracia corintiana é a democracia brasileira. Em 85, um ano depois, seriam realizadas eleições para presidente, mesmo que de forma indireta. E, principalmente nesse contexto de eleições, precisamos nos lembrar que a democracia foi conquistada a duras penas e não podemos negligenciar o poder de nosso voto. Por isso, vote de forma consciente em favor da democracia e da liberdade. Costuma falhar, com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.